Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CMO Playbook, hoje com a Isabela Rizzo, que é diretora de marketing América Latina da Heinz. Isa, seja mega bem-vindo ao programa, prazerzaço sentar contigo. Prazer é meu, super obrigada pelo convite, estou bem empolgada aqui para o nosso papo. Boa. E para a gente construir um pano de fundo aqui, assim, a Heinz tem uma história ferrada dos últimos 10 anos de Brasil aí, e que é uma interseção de inovação na categoria e construção de marca numa velocidade tremenda e que conecta muito com o negócio, né? Vocês são uma empresa do grupo de 3G, então não é só o lado glamouroso da construção de marca, tem um componente de negócio muito forte aí no pano de fundo. Mas antes da gente entrar em tudo isso, eu queria que você contasse a versão de 2, 3 minutos da tua história como executiva para a gente construir o pano de fundo e aí a gente começa a navegar um pouquinho de papo sobre negócio. Pode ser? Pode, claro. Bom, carioca, moro em São Paulo aí há uns 14 anos, mas não perdi meu sotaque, então hoje pro pessoal vão ter 2 cariocas aí, bastante S's e R's. É verdade, inclusive saudosos. Domingo ontem fiz uma sessão de nostalgia no meu Instagram, comecei a repostar várias fotos do Rio de Janeiro. O carioca ele vem para cá, mas vem para São Paulo, mas o Rio não sai da gente. Não sai. Sou super bairrista. Defendo o Rio, né? Às vezes sem ter argumento, ainda continuo defendendo. Somos dois. Bom, tenho 2 meninos lindos, 2 filhos, nasceram aqui em São Paulo, 2 paulistanos. Eu adoro trabalhar com gente, adoro marcas, adoro estratégia, então acho que essas coisas estão bastante presentes aí na minha trajetória, nas coisas que eu gosto de falar. Me formei em publicidade na PUC do Rio. Minha carreira, né, comecei no Rio, comecei trabalhando no InvestShop, que era uma corretora virtual, depois virou um banco virtual, sempre trabalhando, né, com conteúdo, comunicação, marketing. Ainda no Rio, fui fazer Copead, né, exatamente porque queria fazer esse complemento aí de business, de marketing como negócio, né, que vai além da comunicação e tal. Saí do Copead, vim para São Paulo, vim para a Ambev, passei, né, por várias cadeiras lá, tive uma trajetória super feliz. Fui relações com investidores, fui trade marketing, fui inovação, comunicação, né, passei por marcas diferentes. A Ambev tem muito isso de você, num período curto, assumir vários desafios diferentes e se mover rápido dentro da companhia, né? Isso é super legal. Tem. É uma companhia ainda super engajadora. Até hoje eu tenho uma conexão muito forte com as marcas lá. Foi uma trajetória muito feliz. Depois saí da Ambev, fui para a Unilever, passei lá mais uns 4 anos e pouquinho, estrutura regional, estrutura local, personal care, alimentos também, né? Uma empresa super sólida que constrói marcas também de forma muito sólida, né? Muitas marcas líderes. E desde agosto de 2015 eu vim parar aqui na Kraft Heinz. Na época estava justo 2015 foi quando estava tendo a fusão entre Kraft e Heinz. Você falou, a Heinz no Brasil é uma marca muito recente, chegou no Brasil em 2011, foi comprada pelo 3G em 2013. Então, se a gente for pensar aí, né, 2013, 2015, já vai fazer quase 5 anos, agora em agosto vai fazer quase 5 anos, então, né, fico super feliz de ter a sensação de que a Heinz tem quase tanto tempo. Quase tanto tempo antes de mim e depois de mim, né? Então, para mim é um privilégio fazer parte dessa história, assim, quase que desde o começo. Então é uma empresa, mais do que uma empresa de um trabalho, para mim é uma empresa que eu tenho muito prazer de fazer parte da história. Essa é minha... Sensacional, e assim, é curioso ouvir você falar, porque a Heinz ela é uma marca mega consolidada globalmente, né? Mas no Brasil é uma entrada, é uma incursão bem mais recente. E aí, já nesse pequeno briefing que você soltou, assim, já tem algumas âncoras que eu quero puxar. Primeira delas, você tendo feito parte dessa incursão da Heinz no Brasil, e aí, passando pela fusão da Kraft com a Heinz em 2015 ali,
E, assim, é um case muito interessante de penetração no mercado brasileiro nos últimos 10 anos, né? Então, construir marca na cabeça de uma população que já tinha outras preferências ou já tinha outras formas de resolver o problema que vocês resolvem de uma maneira tão rápida quanto vocês fizeram. Conta pra gente um pouquinho do que você viu, e estratégias, táticas, e como é que isso, de alguma maneira, passou por um framework para penetrar o mercado brasileiro. Acho que vai ser genial a gente fazer o kickoff a partir daqui. Legal, legal. Bom, então, assim, acho que primeiro a oportunidade de construir uma marca praticamente do zero, assim, é incrível, né? Então, assim, eu vi Heinz, né, crescer, virar líder de ketchup, né? Em 5 anos são quase 12 pontos de share em ketchup, maionese mais do que triplicou de share, né? De receita. Molho de tomate, mesma coisa, então saiu aí de uns 1,5 ponto de share, agora já está lá nos 9 de share, então assim, são crescimentos muito, muito sólidos e é incrível acompanhar essa história, né? Eu acho que tiveram muitos caminhos, eu acho, poderia dizer várias coisas. Acho que o primeiro ponto, ele vem de uma construção muito sólida da nossa categoria principal, que é o ketchup, né? Vocês foram bem para um segmento premium, né? Quando vocês olharam o mercado ali, eventualmente era onde tinha mais oportunidade, foi isso? Sim. Sim, pela oportunidade e muito pela capacidade que a gente tinha, que a marca tem e que os produtos da marca têm de trazer diferenciação. Né, eu gosto muito de dizer que consistência é uma palavra-chave para tudo que a gente faz em marketing e a gente conseguiu ter uma proposta muito consistente nesse tier premium. E a gente vem desenvolvendo a categoria premium, né, nas categorias, em todas as categorias que a gente vem atuando, a gente vem desenvolvendo esse segmento premium. E não só porque a gente tem uma marca que se coloca dessa forma, mas porque a gente tem produtos que conseguem trazer bastante diferenciação, né? Então, você falou de framework, eu acho que diferenciação seria uma primeira palavra. E isso vai na qualidade da seleção dos ingredientes, isso vai da qualidade do processo, isso vai em todos os pontos da cadeia, porque é exatamente isso que te faz oferecer o benefício que é o sabor. Então, né, toda a comunicação que a gente vem colocando, falando dessa escolha, que são 6 ingredientes só, de não ter ingredientes artificiais, isso tem o objetivo da gente garantir que justamente esses ingredientes de verdade levem ao consumidor o melhor sabor, que é o sabor do ketchup Heinz que a gente já conhece. Então, acho que diferenciação, acho que produto e consistência. E consistência, quando a gente fala de premium, né, a gente precisa trazer né, uma produto diferenciado, a gente precisa trazer uma experiência diferenciadora. Então, acho que tudo isso na construção ajudou a gente a trazer essa diferenciação para a gente se colocar nesse segmento premium que a gente vem desenvolvendo desde então. Seria um pouco da fórmula aí, né? Talvez tenha muito mais do que isso, certamente tem um grupo de pessoas envolvidas que tem uma paixão muito grande por contar a história da companhia, isso sem dúvida, né? A história da companhia e a história das nossas marcas, isso, sem dúvida, faz muita diferença, porque tem apaixonados por trás, né? Então, eu acho que é uma marca feita de apaixonados em todos os níveis possíveis. Então, uma fórmula aí que, né, tem alguns ingredientes, poderia dizer vários ingredientes aí, diferenciação, produto, consistência, parceria, paixão, né? Sempre tem um nível grande aí de envolvimento de várias pessoas. Mas, assim, eu adoro por onde a gente está começando, tá? Porque a principal dor que eu enxergo várias vezes quando eu entro para conversar com um executivo de marketing é, eventualmente, encontrar pessoas que só pensam na camada de comunicação, né?
E no fim do dia, a construção de marca é sobre experiência do consumidor. E a experiência do consumidor, ela eventualmente começa na ponta da comunicação e como é que você consegue um first trial e como é que você consegue que ele compre pela primeira vez, mas depois a sua marca é construída na hora que ele bota o negócio na boca, né? E nesse momento que ele compartilha com alguém. Então, toda vez que a gente começa um episódio para falar de marketing, fala de produto e fala da relevância, da qualidade do que você entrega de fato, e não só as camadas de comunicação, tenho certeza que a gente começa com um baita do pé direito aqui. Mas uma coisa que você falou, que eu acho super interessante, você falou da experiência do cliente e você falou de consistência. E aí eu acho que a gente tem um paralelo aqui gigante para fazer com o momento que a gente vive, né? E aí, o que eu quero dizer? Pô, não estamos em tempos normais. Fazer comunicação hoje em maio de 2020 não é igual fazer comunicação em maio de 2019, muito menos 18, muito menos 17. A gente estava até batendo um papo antes, que o Covid acelerou as tendências de uma forma tremenda e várias das coisas que a gente observa na ponta do consumidor, coisas que eventualmente ele aceitava, agora ele não aceita mais. Então, eu acho que se tivesse um ângulo aqui que eu adoraria trazer para a gente navegar em cima, é comunicação. Então, o que eu quero dizer? O que você tem observado à medida que você navega a construção acelerada das marcas que estão debaixo do seu portfólio? O que você tem enxergado que o consumidor aceita, o que ele não aceita, o que ele é mais propenso a aderir, o que mexe com o coração de uma pessoa hoje em dia? Como é que você tem navegado isso na Heinz? Olha, bom, assim, a vantagem que você já está há um tempo aí já longo de carreira, né, que eu tenho aí um histórico aí de alguns anos, né? E assim, essa mudança, né? Você falou sobre aceleração de Covid e tal, aceleração mesmo, porque a mudança na forma de comunicação, ela já vem acontecendo já há algum tempo. Né? Eu vivi um período onde a gente tinha a gente se dedicava muito a um asset específico e investia muito por trás desse asset, muito em mídia, muita pesquisa, porque a gente tinha uma vontade de reduzir o máximo o risco que a gente tinha de soltar esse asset para o consumidor e o consumidor não entender, não gostar, não se envolver, né, não engajar, não conversar sobre ele e tal. Então, a gente reduzia muito esse risco e investia muito tempo e recursos, né, em cima disso. E, ao longo do tempo, né, independente do quanto a gente investisse aqui, o risco de isso acontecer, de isso não engajar, do consumidor querer outra coisa, né, ele foi aumentando de todas as formas, porque o consumidor foi tendo muito poder de escolha, muito maior poder de escolha. Os formatos de mídia, os formatos de comunicação foram dando ao consumidor um poder de escolha muito maior. Então, o risco passou a ser você querer ser dono muito de um asset e não deixar toda essa escolha para o consumidor, né? Então, eu gosto de dizer que você precisa da escolha, você agora precisa, não adianta você ter uma opção, você tem que dar várias opções, você tem que falar de diversas formas, então, e não adianta você também dedicar muito tempo e muito recurso em um asset, porque você precisa fazer vários, você precisa de volume, você precisa, né, oferecer várias experiências, porque cada consumidor vai se engajar com uma delas. Às vezes né, o consumidor ele também quer ser capaz de modificar um pouco a experiência que você oferece. Então, a gente está passando por um modelo onde você precisa fazer as coisas com mais velocidade, porque, né, culturalmente a gente vai passando por coisas diferentes ao longo do tempo, a gente vai sendo exposto a coisas diferentes, o consumidor vai mudando de ideia, vai querendo viver coisas novas. Então, você precisa oferecer um volume maior de coisas e se você dedicar muito tempo e muito esforço, você perde o bonde, né? Então, você precisa de mais experiências, de mais assets, de mais um volume maior
e também não adianta você investir recursos grandes por trás de cada asset, porque você vai perder tempo e dinheiro, você tem mais coisa. Então, acho que isso já é uma modificação que vinha acontecendo, porque aí entra a questão da relevância. É óbvio, as pessoas engajam com aquilo que é relevante para elas. E com essa modificação toda, o que é relevante vem mudando e pelo fato do consumidor conseguir ter mais escolhas, não tem jeito. Ou você fala uma coisa que conecta, ou você traz uma coisa que é relevante, ou você está perdendo seu tempo, né? Porque os consumidores não querem ouvir propaganda, não querem ouvir sobre uma história de uma marca. Me conta uma coisa legal. Eu não me importo se as experiências envolverem marcas. Não tem problema. Está ótimo, os consumidores querem se envolver com as marcas, mas querem se envolver com as marcas de uma forma que os toque, que seja relevante para eles, que preste algum serviço, não fale de si, entre nas conversas. E aí eu acho que essa questão toda do Covid, eu acho que não muda isso, talvez acelere isso. Talvez as marcas que ainda não tenham percebido isso, talvez agora vão ser forçadas a reconhecer isso de uma forma muito mais rápida, porque mesmo durante esse período de Covid, ninguém quer ouvir qualquer história, né? As pessoas estão sendo impactadas por uma série de coisas, a história delas está sendo impactada, a saúde das pessoas está sendo impactada, o modelo financeiro das pessoas está sendo impactado. Então, não converse comigo como se isso não estivesse acontecendo. Não conversa comigo como se não tivesse uma situação diferente lá fora. Então, nada disso mudou, mas talvez o que é relevante para as pessoas nesse momento que a gente está passando mudou um pouco. E a gente vai, graças a Deus, se Deus quiser, em breve sair desse modelo de pandemia e a gente vai voltar a viver fora desse modelo de quarentena, mas certamente a gente não vai voltar a viver como a gente era antes. Vai ser um novo normal. As pessoas vão buscar coisas diferentes e vão buscar relações diferentes com as experiências e as marcas. E se a gente não tiver capaz de reconhecer isso e conversar com base nisso, a gente perde o bonde do consumidor, né? A gente perde o bonde da conversa. Então, eu acho que é um pouco por aí, né? A gente continua falando de relevância, a gente continua falando de consistência, a gente só precisa saber, a gente precisa estar conectado e rapidamente conectado com as mudanças que estão acontecendo culturalmente, né? No nosso ambiente, porque as pessoas querem conversar sobre isso, estão vivendo uma forma diferente. Você precisa, sim, ser consistente, porque você é uma marca, você tem um ponto de vista, você tem um modelo, uma personalidade, uma persona. Isso não vai mudar. Nós continuamos sendo as nossas pessoas, os nossos valores continuam os mesmos. Mas a gente precisa entender como nós, com os nossos valores, vamos entrar nessa conversa que, sim, está mudando. Então, sim, tem uma parte que é muito consistente e não muda, que são as marcas e seus valores e a sua personalidade, mas elas precisam conversar sobre outros assuntos, né? Então, um pouco, algumas coisas se mantêm, outras coisas precisam mudar, porque se você não mudar, já há muito tempo que a gente está sendo exposto e avisado a isso. Então, se as marcas não estiverem preparadas para mudar e conversar sobre as coisas que sejam relevantes, eu acho que a gente compõe, né? Perfeito. E assim, você deu um contexto muito mais profundo, mas se eu tivesse que resumir aqui para quem está ouvindo, cara, 3 pilares para você navegar esse momento que, como você falou, não é novo, isso já estava acontecendo, simplesmente acelera.
e você tocou nisso, que é, número um, volume é fundamental. Eu acredito, literalmente, que as marcas e as grandes empresas não deveriam colocar para fora um filme de 5 milhões de dólares, mas sim 100 filmes de 50 mil dólares. E aí você começa a entrar em vários ângulos, desde hiperpersonalização, do criativo e da mídia, até a capacidade de ser ágil, né? E de reagir a eventos em tempo real, ao invés de você estar planejando aquele filme durante 3 meses para soltar num contexto que você não vai nem saber, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é jogar, como você falou, os formatos de mídia estão surgindo todos os dias. Assim, todo dia as plataformas criam um novo formato, criam um novo sticker, criam uma nova forma de usar. TikTok lançou agora uma plataforma para conectar os criativos e as marcas direto para campanhas, e você cria até portfólios. Assim, isso é sem precedente, apareceu hoje, amanhã você já poderia estar usando. Então, tem o caráter da mídia tem quase que um componente de day trading, né? E aí acaba fazendo a gente questionar até outras coisas. As grandes marcas compram mídia, por exemplo, em TV aberta, em caráter anual, né? Você fecha pacotes de mais longo prazo. E assim, como é que você vai pensar a sua alocação de mídia de dezembro, se você não sabe nem o que vai acontecer na semana que vem? Então, tem um componente muito mais de day trading. E aí, a terceira ponta, que é super interessante, é a gente entender o impacto disso na interseção, eventualmente no trabalho entre uma agência e uma empresa, né? Camadas de aprovação. A gente viu agora tudo que era fundamental de ser feito em termos de prazo, tempo, recurso, caindo por terra, e a criatividade brilhando, né? Então tem um questionamento muito forte também de o quanto disso não era ego da indústria, o quanto disso não era a forma que as coisas sempre foram feitas, e provoca a gente a pensar coisas tão radicais quanto e se, what if, a gente trabalhasse publicidade num esquema quase que orçamento base zero, onde você precisa levar as melhores ideias e elas vão sendo aprovadas à medida que o contexto muda e as melhores ideias, casam com aquele contexto, né? Então, tem várias provocações. Não, muitas provocações legais você tá fazendo. Eu vejo, tem alguns pontos muito interessantes. Assim, primeiro, você, né, essa velocidade que a gente é exposto, e você falou sobre camadas de aprovação e tal, a forma que eu gosto de pensar, que eu gosto de trabalhar, é que assim, a gente tem coisas que não mudam, ou que não mudam, mas que mudam, mas num tempo muito mais longo, né? E aí a gente está falando sobre posicionamento de marca, sobre as verdades da marca, sobre argumentos, né? Sobre produto, sobre personalidade, né? Então valores, todas essas coisas, assim, elas são muito mais sólidas, né? E esse é o tipo da coisa que você pode rever em algum momento, pode, mas assim, isso que te dá a consistência, né? É que nem uma pessoa, você tem seus valores, eu tenho meus valores, e essas coisas vão mudar, a gente vai ter... Não deveriam pelo menos mudar de semana para semana. A gente vai ter 75 anos aqui e, né, agora a gente vai sendo exposto a coisas diferentes, e isso vai fazendo com que a gente ajuste um discurso, a gente queira falar sobre um outro assunto, mas, né, tem coisas que são muito sólidas, né? E aí, para mim, assim, quando você está sólido nisso, quando você tem esse pensamento sólido e você consegue que o time que está trabalhando com você, e aí, para mim, quando eu falo de time, né, as pessoas que trabalham comigo né, vão provavelmente me endossar nessa. Você não está falando do time, um time interno, Kraft Heinz. Quando você fala um time, você, as agências, os fornecedores, né, o time, não só internamente, não só o time de marketing, mas os outros times com quem você trabalha em parceria internamente. Né, quando você tem esse pensamento sólido e alinhado, é muito mais simples as coisas, né, os assets que você produz, por exemplo, as mensagens que você coloca, porque você tem a clareza de que, olha, eu quero passar essa mensagem, esse é o tipo de mensagem e de conexão que eu quero fazer com o meu consumidor.
Depois disso, é tão natural tudo que surge, né? Quando você está nesse momento de flow com as agências, é tudo tão natural que você não tem nem muita refação, porque a gente já sabe o que o seu consumidor quer, né? De forma que e nem os níveis de aprovação, eles também não precisam existir tanto, porque qualquer pessoa do time já está muito conectado e sabe muito bem e tem muita segurança na hora de aprovar. Isso te dá agilidade, isso te dá agilidade. Então, a forma que eu gosto de trabalhar e que eu defendo vamos estar muito alinhado nesse pensamento, né, e nessa mensagem, o que a gente quer falar, nos nossos objetivos, o que a gente quer construir. Quando a gente tem essa clareza e essa consistência, o resto flui de uma forma, né, se você tem dúvida, volta para as nossas origens, volta para esse pensamento, volta para esse formato. Está respondendo, está entregando o que a gente, né, as nossas ambições como marca, está entregando o que o nosso consumidor quer ver na gente, né, está entregando o nosso ponto, está expressando o ponto de vista da marca. Na dúvida, volta para isso, que a resposta vai estar ali, mais do que numa aprovação hierárquica necessariamente, né? Então, sim, é onde eu mais invisto assim, o meu tempo, as conversas, porque se a gente tem um modelo estratégico claro, e aí estratégia de uma série de formas, estratégia de negócio, estratégia de marca, estratégia de mídia, né, estratégia de vendas, se você tem essa estratégia clara, o resto flui muito naturalmente, muito fácil. Você não precisa entrar no detalhe. E aí você naturalmente vê que tudo que está saindo de uma forma muito consistente, né? Então, sim, isso para mim é um ponto muito, muito relevante do que você tocou sobre como a gente faz para ser ágil nesse modelo. Eu acho que muitas coisas a gente não precisa de um nível tão grande de aprovação, sim, né? E principalmente, assim, na minha visão, o que corrobora com o que você falou, que, assim, as marcas, elas hoje em dia, elas têm a vantagem de operar num ecossistema que dá feedback para elas. Então, por exemplo, daqueles 1.000 criativos de $50 mil que eu falei, assim, cara, você joga eles no mundo e deixa de depender. Claro que a nível estratégico do impacto que a marca quer causar no mundo, isso precisa estar alinhado, isso é base para tudo, mas a forma de fazer e de conectar isso com o contexto do momento específico, se a gente está na dúvida se é a maneira perfeita ou se aquilo ali está 80%, cara, vai live, porque você coloca uma alocação de mídia pequena naquilo, o mundo vai te dizer se foi a forma certa ou errada de fazer. Tá. Os de feedback são muito mais curtos e você não precisa de 6 publicitários e 8 executivos de marketing debatendo numa sala se a palavra precisa ser essa ou aquela ou se o fundo é verde ou vermelho. Você joga os 3 no mundo e o mundo te diz qual que funcionou, né? Então, são de fato novos tempos. E pegando no teu ponto sobre formatos, né, e o ponto que você tinha trazido anteriormente sobre né, diferentes modelos de mídia e tal, uma das coisas que eu venho aprendendo muito e, né, acho que ainda tenho muito o que aprender é que essa pluralidade de coisas que vão surgindo não necessariamente matam as antigas, né? As coisas se transformam e eu acho que o que a gente precisa aprender e estar atento, né, para mim é um aprendizado constante, diário, o que é o formato de conteúdo adequado para aquele formato de mídia. Porque não tem muito certo e errado aqui. Né? Para mim, o principal é que você consiga né, ter formatos certos, né, conteúdos certos para os formatos né, adequados para cada tipo de formato. Então, né, de que adianta se você quer né, experiência, você não consegue gerar experiência e conexão e engajamento forte num conteúdo muito curto, né? Mas, por outro lado, se você precisa construir awareness para sua marca, ter conteúdos muito curtos que te permitem mais frequência, que te permitem, né, estar em contato com o consumidor por mais tempo, use isso ao seu favor, porque você tem essa oportunidade, né? Se você precisa construir, tem formatos que te ajudam a construir
né, a falar com mais gente, com muita gente, de uma forma muito rápida, né, e com muitas pessoas, ter alcance de uma forma muito rápida. Tem outros que não te permitem isso, mas ao mesmo tempo te permitem um formato de uma conexão e um engajamento e né, e uma oferta de experiência muito maior. Então, use essa pluralidade de coisa a seu favor. Né, eu acho que é isso que é um pouco que é a vantagem da gente estar nesse universo tão plural hoje em dia. Sim. Né? E você sabe o que me apaixona? É que toda semana vai aparecer um outro. E eu vim do mercado financeiro, né? Eu não sou publicitário por natureza, e o mercado financeiro tem a figura do trader, né? Tem a figura do cara que está ali na mesa de operações e comprando e vendendo ações com base nos movimentos de mercado. E hoje em dia, sentado na cadeira que eu não consigo deixar de fazer um paralelo que o publicitário, o marqueteiro no mundo moderno vai cada vez mais se parecer com um trader, porque essa semana tem um formato de mídia novo e ele precisa experimentar. E um formato de mídia antigo que, eventualmente, não estava tão eficaz, porque as dinâmicas são de oferta e demanda, né? Quanto mais gente está fazendo aquele formato, mais aquele preço infla. Mas, às vezes, a atenção dos anunciantes mudou para alguma outra coisa e aquilo ali ficou viável e você volta para aquilo. Então, eu acho que o meu framework para enxergar esse tipo de coisa, que é interessante, não é sobre o formato, não é sobre qual mídia é certa, qual mídia é errada, é sobre, como você falou, como você adapta o conteúdo para o formato certo e como é que aquilo joga no impacto no seu negócio. E número 2, quando você está pagando por aquilo. Assim, as pessoas, às vezes, pela cadeira que eu sento, acham que eu sou contra a televisão. Assim, eu sou zero contra a televisão, eu sou contra a televisão no preço errado. Se você está overpaying por uma coisa que não te entrega na ponta ali, isso deveria angustiar qualquer homem de negócio, né? Então é um pouquinho dessa maneira que eu olho, mas esse debate de formato me apaixona. Eu tenho uma newsletter diária no WhatsApp que eu só cubro os novos formatos que aparecem. É um tema que eu acho super relevante. Eu acho, para mim, tem muito a ver com o que você quer, né? Há muito tempo atrás, eu ouvi de uma chefe minha, assim, no início da minha carreira, falando assim, olha, marketing é assim, você tem que saber o que você quer. Se você não sabe o que você quer, não adianta, né? Não adianta o formato, não adianta nada. Então, assim, você para mim, você ter ambições claras, você saber o que você quer que saia daquilo tudo, né? O que você espera como output, o que você espera do seu consumidor, o que você espera né, da companhia. Isso vai... exatamente você saber o que você espera como output que vai te ajudar a ajustar o input, né? A fazer as escolhas que você tem que fazer. Então, a TV, ela tem o seu papel. Ela tem o seu papel. E tem certas coisas que a TV te oferece que outro tipo de formato não te oferece. Então, sim, tem uma questão de saber o que você quer, tem uma questão de escolher os formatos, de saber como tratar cada formato, e você disse certo, de você conseguir entender o quanto vale cada coisa que cada formato te oferece. No final das contas, sim, a gente tem muita oportunidade de buscar né, oportunidade e o dever, não, como marca, o dever com o nosso consumidor de buscar a forma mais eficiente de passar aquela mensagem, aquela experiência. Né? Então, a gente, como sistema de comunicação, e aí estamos falando né, das indústrias, das empresas, das agências, dos veículos de mídia, a gente tem esse dever com o consumidor de passar aquela mensagem, aquela conexão da forma mais eficiente, né? E aí eu acho que a gente, como sistema, tem evoluído muito com relação a isso. E recebendo uma ajuda muito grande também do consumidor, conseguir nos guiar aí, isso me interessa, isso não me interessa, vamos por aqui eu quero contribuir, aqui eu quero só ouvir, né? O consumidor também, nem sempre ele quer os mesmos formatos e ele quer o mesmo tipo de interação, né? E a gente tem que estar pronto para conseguir navegar nesse sistema que, sim, está ficando cada dia mais complexo, mas é isso que faz ele ser cada vez mais apaixonante, né? Mesmo
você falou, é super fascinante essa quantidade de coisa que vem aí a nosso favor. É verdade. E, inclusive, adicionando 2 centavos em cima disso, acho que o principal erro, hoje em dia, assim, não vamos negar, né? Tem uma sombra muito grande, assustando o modelo tradicional de agência e a forma como as coisas eram feitas. E aí os reflexos nas companhias disso. E é curioso, porque, na minha visão, o problema todo nasceu não porque publicidade está saturada ou porque não funciona ou por qualquer coisa do tipo, mas é a palavra que você já usou 10 vezes no nosso papo, que é o consumidor. Eu acho que a indústria de publicidade foi uma indústria que focou em entender que o seu papel, assim como as ferrovias lá atrás, tá? As ferrovias lá atrás nos Estados Unidos, elas achavam que o negócio delas era ferrovia, mas não, era transporte. E aí elas fracassaram em se adaptar na hora que apareceram carros, aviões, ônibus e outras coisas. E eu acho que um pouquinho do reflexo que a gente está vendo, e eu estou trazendo isso porque você tocou nessa questão do consumidor, é porque a gente não está num negócio que o objetivo é produzir filmes de 30 ou spots de TV. A gente está num negócio que deveria seguir o que o consumidor quer e o que o consumidor manda, né? E isso serve para sempre. Isso vai ditar o que é você fazer comunicação daqui a 1000 anos. Porque é o consumidor que puxa o que a indústria tem que fazer. Então, essa é uma ideia super interessante. E até, trazendo esse tema e voltando para a nossa caixinha lá do começo, de produto e como o consumidor lidera isso, como é que vocês trazem, no marketing de vocês, mas pela ótica de produto, o consumidor para dentro do processo de inovação em produto de vocês? O que vocês têm feito de interessante? O que tem funcionado mais? Uhum. Bom, só um ponto, né, fazendo uma pequena correção. Soltei uma bomba aí e mudei o assunto. Não, de jeito nenhum, adoro esse tema. Mas, né, você falou o nosso negócio e tal. Para mim, o meu negócio é oferecer experiências de alimentação para as pessoas, né? O meu negócio é fazer a vida das pessoas mais gostosa, né? Esse é o meu negócio. Não é mais do que um formato, e tudo isso são formas da gente viabilizar e se conectar, são meios. Né? No final das contas, o meu negócio é oferecer... É o hambúrguer delicioso com ketchup. Oferecer alimentos para a vida das pessoas ficar mais gostosa, né? E aí, né, na verdade, isso vai além de alimentos, isso vai alimentos, experiência, conexão, né, contação de história. Isso tudo tá no negócio, né? E, obviamente, aí trazendo para a tua pergunta, isso tem um centro de gravidade muito forte nos produtos que a gente consegue oferecer. Se a gente não conseguir oferecer, voltando para o assunto de consistência, se o produto não for consistente à história que a gente conta, à experiência que a gente oferece, você tem quase que uma parte manca da sua, né, da proposta sua estratégia, da sua proposta de valor, né? Muito melhor a expressão. Você tem uma parte manca da sua proposta de valor. Então, o produto ele precisa responder e inspirar a história que você conta. E hoje, né, a gente tendo muitos meios de comunicação que nos permite ouvir o consumidor de forma mais rápida, né? Porque a gente sempre teve pesquisas de mercado a nosso favor que sempre nos ajudou e continua nos ajudando a ouvir o consumidor. Mas não dá para esperar 30 dias para saber o que o consumidor está achando agora, né? Exato. Então, a gente tem feito, inclusive, modelos de pesquisa, a gente tem feito modelos de pesquisas muito mais ágeis, para a gente conseguir trazer opiniões, seja de um novo sabor de ketchup, né? O que a gente recentemente lançou no Brasil, recentemente tem aí 1 ano e pouco, né? Quase 2 anos, a gente lançou um sabor novo de ketchup, bacon. E a gente, para decidir o que a gente ia fazer, foi uma o que tem lá em casa. O que tem lá em casa. Esse é um dos meus preferidos. Eu sou viciado em hambúrguer e cai muito bem com ele. Isso aqui não é product placement, não. Isso aqui é testemunho de um... Mas só para fazer uma aspas, porque esse com bacon é o que tem lá em casa. É muito bom, realmente é muito bom. E foi um processo de definição muito rápido,
porque foi tão, né, quando a gente também colocou isso para o consumidor, olha, a gente tem aqui, né, vários sabores, o que você gosta? Bacon surgiu com uma força tão grande que ficou super óbvio para a gente, nossa, a gente precisa fazer e a gente precisa fazer já. Então foi um desenvolvimento bem focado, até porque a gente né, tem uma parte do ketchup que é a base do ketchup e a gente não vai mudar isso. A gente precisa ter né, a fortaleza dos ingredientes diferenciados, a gente precisa ter uma base que é muito clara e ela precisa ser mantida. Mas a gente, on top disso, faz um sabor diferenciado, desenvolve né, traz um ingrediente novo exatamente para dar aquele sabor, aquele toque que as pessoas estão esperando. Então, foi muito rápido do ponto de vista de desenvolvimento, né? E mesmo a forma como a gente lançou, a gente também quis fazer isso de uma forma mais integrada e mais conectada. A gente fez uma parceria com uma hamburgueria aqui, que é uma hamburgueria especializada em bacon, que é quem mais tem o portfólio todo de o cardápio inteiro focado em coisas de bacon. E a gente foi buscar... aqui em São Paulo? É o Bicarrona, aqui em São Paulo. Isso que eu ia perguntar, qual é o nome? Porque É o Bicarrona. Vou ser vítima nos próximos dias aí. Nossa, vai preparado para comer bastante. E a gente, além dos nossos experts internos, a gente foi buscar outros experts também fora da companhia, né? Ajuda a gente a entender se você que conhece tanto desse tipo de consumidor e desse sabor que é o sabor do bacon, ajuda a gente a entender se a gente está indo pelo caminho certo. Então, a gente busca mais essas parcerias. A gente fez um lançamento junto com eles, né? O Renato do Bicarrona nos endossou, nos ajudou, né? E a gente fez um lançamento junto com ele, e trazendo o consumidor, uma galera para experimentar isso no lançamento, mais do que a gente simplesmente fazer um lançamento, né? Uma propaganda comum falando, olha, chegou bacon. A gente fez convite impresso, convite para as pessoas irem experimentar, foi impresso numa fatia de bacon. A gente, no segundo ano, a gente fez outdoor com cheiro de bacon. Então, assim, a gente busca, de alguma forma, envolver... mais do que a gente busca ter um time muito mais extenso do que o que a gente normalmente tem, né? A gente busca trazer parceiros, a gente busca trazer o consumidor mais para próximo e o resultado é muito positivo, porque a gente tem, né? Fico feliz com seu depoimento e fico feliz de ver que esse não é um depoimento seu, a gente recebe muitos feedbacks super positivos desse lançamento aí, por exemplo. Sim, e é interessante porque até aqui trazendo um pouquinho para a nossa realidade, a gente tem usado muito para começar, né? O mais rápido possível é você usar Big Data e Analytics para interpretar as conversas que já existem, né? Você não precisa provocar opiniões nas pessoas sobre bacon ou sobre alguma interface, as pessoas já estão falando disso. Então isso te dá uma big picture macro. Num segundo momento, cara, assim... o poder das comunidades em 2020 é simplesmente fantástico. E assim, se alguém entrar aí no Facebook agora e procurar apaixonados por bacon, você vai encontrar provavelmente uma comunidade que tem, sei lá, 15.743 pessoas que falam de bacon todos os dias. E o seu grupo de foco, para algumas coisas, provavelmente pode estar ali já feito. E aí, num terceiro momento, você desdobra para uma coisa mais específica, mas assim, é um mundo de oportunidades sem sombra de dúvida. Agora, é interessante o que você colocou da interface de novos produtos e do lançamento, etc. Cara, isso começa a provocar a nossa cabeça de executiva até em outras coisas, né? Assim, por que não essa cabeça de MVP, essa cabeça de teste, aprendizado e go-to-market muito rápido? Não pode virar uma área da mesma maneira que a gente testa criativo para campanha de mídia em escala e várias abordagens e públicos hiperpersonalizados,
por que não criar uma célula que lança um produto por semana, isso tem que ir para o mercado e você valida aquilo, a cada mês você escolhe um campeão e você mantém ele durante um ano e no final dos 12 meses você entende 3 dos 12 vencedores dessa cadeia de Darwin aí de seleção natural que você de fato põe real dollars por trás, né? E por que isso não pode virar um motor de inovação de produto da mesma maneira que é um motor de evolução criativa e de mídia na ótica de uma campanha de massa? Quando você começa a entender as possibilidades desse mundo e você manda esses produtos que você lança em uma semana, não para o supermercado, mas você manda para os top influencers dessa comunidade. De 15 mil pessoas que gostam de bacon, né? E aí começa a provocar o quão foda esse mundo que a gente vive né? Não, é super legal você tá falando isso, porque a gente tem buscado muitas coisas nesse sentido. E o dia que a gente conseguir lançar uma plataforma desse jeito, eu vou trazer você para vamos lançar junto com você. Se tiver hambúrguer, eu vou. Pronto. Com certeza vai ter hambúrguer e outras coisas gostosas mais. Com bastante ketchup, maionese, mostarda e os nossos produtos. Mas sim, a gente tem buscado modelos diferentes, a gente tem testado novos modelos, né? Ano passado a gente fez 2 coisas bem legais nesse sentido. Uma das coisas que a gente fez um processo de sprint com um parceiro que, by the way, é um parceiro de ingrediente, é um fornecedor de ingrediente, mas é um parceiro que topou e quis trabalhar o processo todo junto com a gente, e a gente partiu de uma série de insights e de data, usando o que você falou, de conhecimento e trabalhando de forma muito rápida em que novas coisas a gente pode desenvolver e trazer. E eu posso dizer que a gente tem algumas frentes aqui sendo desenvolvidas que vão desde coisas mais próximas do que a gente consome hoje, como novos sabores e tal, até em coisas muito mais disruptivas, com novos formatos, de coisas que você não está nem esperando. Nem sabendo o que é. Nem sabendo o que é. E quando você é uma marca premium, uma marca líder de mercado, é quase que sua obrigação também fazer isso, né? É um pouco do papel da gente como companhia, como marca, tá desenvolvendo e trazendo outras coisas, né? Trazendo novas experiências. Então, isso foi uma das coisas que a gente fez ano passado e acho que em breve a gente vai conseguir trazendo um pouco mais, falando um pouco mais sobre esses frutos. E outra coisa que a gente fez ano passado também muito legal, ambas no Brasil, a gente começou a criar uma plataforma de Open Innovation. E muito legal que isso vai além de uma plataforma só para desenvolvimento de novos produtos ou novas campanhas ou novas coisas relacionadas a marketing, né? A gente começou é um embrião ainda, né? Ainda está muito no início, mas é um pouco de como a gente traz esse mindset de inovação para a companhia inteira, né? Para os nossos processos. Eu venho falando muito que se você quer que as suas marcas e o marketing não seja um silo dentro da companhia, seja central no negócio. E esse ponto de como você pode trazer um mindset, um racional de inovação para todo o negócio, para mim está dentro desse modelo. E aí a gente passou um tempo mapeando uma série de problemas de negócio que vão desde como eu consigo ter o meu desenvolvimento agrícola mais eficiente, o desenvolvimento de novos híbridos mais eficientes, porque a gente aqui planta tomate, planta milho,
até como eu posso ter um modelo de comunicação mais eficiente, como eu posso estar mais próximo e mais integrado no meu consumidor. E é isso passando por finanças, procurement, jurídico, né? Todas as áreas da companhia como mindset mesmo. Né? Então, a gente começou a desenvolver isso. Né? A gente fez uma parceria com um hub de startups e de Open Innovation para a gente conseguir também ampliar essa parceria para um modelo ainda maior. E aí, de novo, é um processo que está no início, está sendo construído, mas é um processo que eu tenho que eu gosto muito, eu tenho certeza que vai dar bons frutos, né? Então, não, é muito maior, né? Do que a gente pode fazer, isso é muito maior. Sim, e essa cabeça de inovação aberta é curioso porque, ela encaixa perfeitamente para produto, encaixa para jurídico. Existe muito mais conhecimento fora da organização do que dentro dela, né? Então, é muito mais uma pergunta de como é que você consegue, de uma maneira estruturada, trazer para dentro. Mas até dentro dessa dinâmica, eu tive um insight aqui que, se vocês não estão fazendo, eu tiraria do chão imediatamente. O quão hard vocês estão no TikTok no Brasil atualmente? Mais ou menos? Ainda muito pouco hard. Tá. Ainda muito pouco hard. A ideia quem é mãe de um filho de 9 anos. Que só usa a plataforma. Mas deixa eu te falar, insight ao vivo aqui, o quanto... Olha que interessante, né, gente? O quanto você colocar para fora certas coisas, às vezes traz pontos de vista que possam agregar. E aí, você falou de inovação aberta, cara. Minha visão, a Heinz poderia ter uma página de TikTok bombada, enorme, só usando o UGC, que é User Generated Content, né? De pessoas cozinhando hambúrguer e botando ketchup. E, assim, e terceirizar a produção inteira, porque, assim, o TikTok é uma plataforma que não permite uma inserção de marca mais dura, mais direta, assim, venda direta, esquece. Mas, assim, uma plataforma de UGC, com as pessoas criando vídeos, cozinhando hambúrguer, assim, pelo menos eu sinto um orgulho tremendo, né? Toda vez que eu faço um hambúrguer em casa, eu filmo aquela porra, porque o produto final ali é motivo de orgulho para mim. E abrir a plataforma de conteúdo para que creators externos, micro, emergentes, macro, o tamanho que for, mas pudessem mandar os conteúdos para serem featured no TikTok da Heinz, cara, sim, vocês iam arrebentar e sem onerar um centavo de mídia, um centavo de criação, um centavo de estratégia. Olha como inovação aberta pode trazer coisa para a mesa, né? Muito legal. Não, e eu posso te completar também dizendo que conteúdo já é uma parte relevante da nossa estratégia há alguns anos. Né? Talvez, eu diria que talvez seja a parte mais relevante da nossa estratégia. É conteúdo, é história, é conseguir falar de uma forma relevante, né? Então, isso para mim combina muito com o que você tá colocando, né? Com certeza é relevante. E aí, de novo, entra no que a gente conversou sobre formatos, né? Como você vai conseguir adaptar os formatos e um conteúdo a um formato que né, que pode te gerar um nível, pode te gerar pode te agregar alguma coisa a mais do que você já tem na sua estratégia, né? Vai te agregando mais um bloquinho para você ter ali um conjunto estratégico que é legal. Perfeito. É o que você falou, assim, consumidor nenhum aceita mais ser interrompido, aceita que você tome o tempo dele e sem agregar nada, sem trazer nada em troca. Então, acho que esse é o pano de fundo. Mas Isabela, assim, sensacional o papo. Acho que a gente conseguiu transitar desde do crescimento rápido da marca e do produto dentro de uma categoria super importante no Brasil, até as trincheiras do dia a dia de 2020, de novos formatos, cabeça ágil, gestão de equipe e como pensar isso para impacto de negócio. E terminando aqui falando de TikTok e do seu filho de 9 anos que provavelmente não sai da plataforma, né? Então, acho que foi um papo super rico, viu? Queria te agradecer de verdade pelo tempo. Acho que vai inspirar muita gente a entender que, como a gente colocou aqui, assim, o Covid não está criando, ou então está criando pouquíssimas coisas, mas ele está acelerando coisas que o consumidor já estava fazendo, né?
Exato, exatamente. Rafa, eu que te agradeço, foi ótimo. Acho que a gente poderia ficar aqui conversando por mais 5 horas, porque tem muito papo legal aí pela frente. Super obrigada pelo espaço, obrigada pelo papo, foi super divertido. Obrigada. Foi um prazer, de coração. Acho que poucas vezes batemos num espectro tão amplo de assuntos e com tanta profundidade. Agora, só para a gente encaminhar o encerramento aqui, tem um pouco mais de contexto em você, então sei que você não é ativa demais nas redes sociais, mas eventualmente o pessoal que quiser te encontrar, provavelmente o LinkedIn é o melhor lugar, né? Sim, sim, o LinkedIn é o melhor lugar, mas sim, podem me encontrar no Instagram também. Boa, e no Instagram provavelmente é Isabela Riso também, né? Isabela Amuí Riso, tudo junto. Amuí Riso, tudo junto. Então, Isa, super obrigado pelo papo, delícia navegar aqui com você, e quando a quarentena sair, vamos marcar um churrascão de 2 cariocas com hambúrguer e muito ketchup. Combinado, com hambúrguer, combinado. Muito ketchup. Tá. Obrigada aí, Rafa, um beijão. Tá fechado, um beijo. E, pessoal, seja você ouvindo isso aqui no Spotify, no Deezer, no YouTube, onde quer que seja, tira um print da tela, me marquem, Avelar Rafa, vocês sabem que eu respondo todo mundo pessoalmente, e a gente se vê no próximo episódio do CMO Playbook. Obrigado, Isabela.